Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos, amém? Bom estarmos juntos na casa do Senhor. Domingo de bênção, domingo especial, onde nós nos reunimos, nos congregamos, como igreja, como corpo, como família, para celebrarmos o nome do Senhor e também para receber dele uma direção para a nossa semana, né? Tendo em vista que domingo é o primeiro dia da semana. Então a gente já sai daqui ministrados, a gente já sai daqui, né, direcionados pelo Senhor para aquilo que nós vamos enfrentar na semana, né? São grandes os desafios, são muitos os desafios, mas debaixo da palavra do Senhor, debaixo da direção do Senhor, a gente vence todas as nossas lutas, as nossas dificuldades e glorificamos o nome santo do Senhor. Amém, queridos? Que prazer, que honra estarmos aqui e nós vamos nessa noite nos alimentar na palavra do Senhor que está no livro de Marcos, Evangelho ao qual escreveu Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 21. Nós vamos comer um alimento fresco, um alimento da parte do Senhor, para que saímos daqui fortes, para que saímos daqui realmente fortalecidos pelo Senhor, amém? Marcos capítulo 5, a partir do verso 21. E eu fiquei feliz em saber, né? A foto aí que amanhã vai estar no YouTube, a responsabilidade dobra, né? Mas glória a Deus por isso, que a gente precisa realmente ter essa responsabilidade, este compromisso com a palavra do Senhor, saber o que estamos falando e para quem estamos falando e de quem estamos falando, né? É por isso que, para a glória do Senhor, a gente tem aí pagado o preço, né? A labuta na academia, procurando aprender mais da palavra do Senhor, para melhor servir ao Senhor, não é? Então, pela misericórdia do Senhor, está aqui esse pecador, não é? Mas com essa grande responsabilidade de falar do reino de Deus. Isso é um privilégio. Todos acharam? Amém. Vamos ler então o texto. Está projetado aqui atrás também. Os irmãos podem ir acompanhando aí a partir do verso 21, que diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. Bem, meus irmãos, esse texto já é um texto bastante conhecido da igreja, dos irmãos, né? O livro de Marcos, e que relata essas duas curas, né? Que o Senhor Jesus realizou. E dentro desse texto que nós lemos, eu quero propor um tema, que é a missão de Jesus como homem e como Deus. Amém? O Evangelho, não os evangelhos como nós estamos acostumados a ouvir, né? Os evangelhos, os 4 evangelhos. Na verdade, na academia, nós aprendemos que existe um só evangelho, porém narrado por 4 evangelistas, com perspectivas diferentes. Amém? Então o evangelho é um só, porém narrado por 4 evangelistas e por perspectivas diferentes. E a perspectiva de Marcos aqui, né, de João Marcos, é justamente mostrar Jesus, né, a missão de Jesus como homem, mas também como Deus. E é o que nós vamos ver aqui nesse texto. Amém, queridos? Informação básica, né, esse livro, sobre a autoria, quem foi que escreveu esse livro foi João Marcos. João Marcos era um antigo companheiro de Paulo
e também de Pedro. Ele era parente de Barnabé, né? Barnabé que também era companheiro de Paulo em missões. E o tema principal do livro de Marcos, só uma informação, né, básica, conta a história de Jesus, né, como um homem, conta a história de Jesus como o servo sofredor, o servo incansável, aquele que trabalha o tempo todo. Quando a gente lê o livro de Marcos, a gente vê Jesus trabalhando, Jesus em ação o tempo todo, né? Saindo de um lugar, indo para outro, e às vezes faltava até tempo para descansar. Porque quando ele chegava no lugar, ali já tinha um povo, não era assim? Ali já tinha uma multidão sedenta, carente, precisando ouvir do Senhor. Então o Evangelho de Marcos mostra esse Jesus, né? Como esse servo incansável, como um trabalhador. E a data aqui é cerca de 65 depois de Cristo, não é? Estava escrevendo ali para os gentios. E uma palavra-chave do livro de Marcos é a palavra imediatamente. Tudo acontecia imediatamente. A gente vê muito essa palavra aí repetindo no livro de Marcos. Então essa é o panorama, né, do livro de Marcos. Os irmãos que tiverem curiosidade depois de ler um pouco mais essa informação. E como introdução, né, o evangelho narrado pelos 4 evangelistas mostra realmente essas duas naturezas de Jesus. O Jesus homem, o Jesus servo, o Jesus trabalhador, mas também o Jesus Deus. E aí, como homem, ele viveu e passou todas as circunstâncias que uma pessoa normal, assim como eu e você, pode passar. Amém? Tudo que nós imaginarmos de sofrimento, de humilhação, de traição, de problema, o Senhor Jesus conhece muito bem, sabe muito bem, porque Ele, como um homem, labutou com tudo isso. Como um homem, Ele sentiu tudo isso. Como um homem, Ele venceu e viveu tudo isso. Mas também, a gente vai ver aqui que como Deus, Ele não só passou, Ele não só entende, Ele não só sabe o que a gente passa, mas como Deus, a gente vê que Ele interage, que Ele trabalha, que Ele luta, que Ele age, né, em favor do ser humano, em favor das pessoas que estão passando por dificuldades, por problemas. Por quê? Porque Ele é Deus. Como Deus, Ele não só sabe, como Deus, Ele sabe e Ele tem todo o poder, tem toda a autoridade para agir no mundo natural e no mundo espiritual. Amém, queridos? É o que nós vamos ver aqui nesse texto. Olha só, Jesus como homem se preocupa com o ser humano. Jesus como Deus age e interage por nós. Essa é a proposta que a gente precisa sair daqui entendendo, né? Que o Senhor, Ele faz isso com um grande poder e com grande autoridade que Ele tem. E aí vamos para o texto, né? Vamos ver nesse texto, na prática, porque uma coisa é a gente ler, outra coisa é a gente falar, e outra coisa é a gente ver na prática, né? A ação de Jesus, a gente ver a interação de Jesus na vida das pessoas, na vida desses dois personagens que nós acabamos de ler aqui. E nós vamos ver o Senhor usando autoridade, agindo com autoridade sobre tudo e sobre todas as coisas. E vamos ler o texto, verso 21 a 24, por favor. Voltando aqui ao texto. Diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Verso 24. Mas Jesus foi com ele, e uma grande multidão seguia e o comprimia. Vamos ver um detalhe aqui nesse texto, meus queridos, que nesse texto a gente vai começar a ver a missão de Jesus, a importante missão de Jesus, a ação de Jesus, não é? E aqui diz que
vendo Jesus, aquela multidão, passando Jesus para aquela parte do mar. E aqui a gente pode entender o que Jesus estava fazendo do outro lado do mar. Ele estava indo curar um moço enfermo, um moço endemoniado, um moço possesso. E antes de chegar lá, o texto nos diz, no capítulo 5, um pouco antes, sobre a tempestade que o Senhor enfrentou, né? Verso 4. Uma grande tempestade ele enfrentou antes de chegar do outro lado. E enquanto ele passava por aquela tempestade, ele pôde, como homem, né? Estava ali dormindo, cansado. Como homem o Senhor se cansou. Mas, como Deus, ele se levantou naquele momento e acalmou aquela tempestade, e acalmou aquele vento, e fez com que o barco fosse para o outro lado. Então, em cada momento da palavra do Senhor, a gente vai ver Jesus como homem, tendo reações como nós, sono, cansaço, fome, mas ao mesmo tempo a gente vê um Jesus tendo autoridade, um Jesus se levantando diante de um quadro como esse, de tempestade, e ele acalmando aquela tempestade, acalmando aquele vento e firmando o barco para continuar adiante. E aqui a gente começa a ver a primeira demonstração desse amor, desse trabalho, dessa ação, dessa missão de Jesus. E aqui ele demonstra preocupação, como homem ele demonstra preocupação com aquele moço que ele foi lá libertar. Aquele moço possesso, aquele moço que estava marginalizado, longe da sociedade, longe da família. Aquele moço que a vida dele já não tinha mais jeito. Os espíritos malignos tinham tomado conta da vida dele. E diz o texto que era uma legião. Mais de 2.000 demônios se apoderaram da vida daquele moço. E levava ele de um lado para o outro, para o cemitério, para o sepulcro. Ele se cortava, ele se feria. As pessoas amarravam ele em corrente e eles se soltavam. E Jesus, como homem, ele sentiu. Ele se preocupou com a vida daquele moço que estava entregue na mão dos demônios. E como Deus, ele não só se preocupou, como Deus, ele agiu. Como Deus, ele chegou até aquele lugar e com poder e autoridade, ele expulsou aquela legião de demônios. E com poder, ele libertou a vida daquele moço e inseriu de novo aquele moço na sociedade. Esse é o Deus, esse é o Jesus que eu creio. Esse é o Jesus que nós cremos. Esse é o Jesus que nós estamos aqui ouvindo, cantando e louvando sobre o nome dele. Posso ouvir um amém? Amém. Aquele que tem poder sobre a natureza. Lembra que ele acalmou o vento e a tempestade? E aqui nós vemos um Jesus que tem poder sobre o mundo espiritual do mal, sobre os demônios e sobre as suas hostes. Amém? Esse é o Jesus Todo-Poderoso. O texto diz aqui, tendo voltado do barco, e quando ele voltou aqui no verso 21, nós vimos que uma grande multidão se aproximou de Jesus. E também o texto diz que chegou Jairo, né? Jairo era esse moço, esse homem que o texto vem dizer que ele era o principal da sinagoga. Ele era o chefe da sinagoga, ou seja, um homem de posição, um homem de posse, um homem religioso, um homem que conhecia a lei, conhecia a Torá, conhecia sobre Deus, né? Mas esse homem estava acometido de um problema sério, né? A filhinha dele, de 12 anos, estava enferma, estava para morrer. E ele, então, foi até Jesus. E chegando diante de Jesus, o texto vai nos dizer, né, que ele, ao chegar ali, ele se prostrou diante do Senhor Jesus. Não só diante do Jesus homem, mas diante do Jesus Deus, do Jesus Todo-Poderoso. Porque todo aquele que tem autoridade sabe também reconhecer a autoridade. Jairo era uma autoridade religiosa, ele era chefe da sinagoga. E ele, como autoridade, ele também
soube reconhecer a autoridade, reconheceu quem era Jesus, e quando chegou ali, ele se prostrou diante do Todo-Poderoso. Assim também como os demônios lá, quando Jesus chegou em Gadara, antes de libertar aquele homem, os demônios fez o quê? Se prostrou diante de Deus. Então nos céus e na terra todos reconhecem o poder e a autoridade do nome santo do Senhor Jesus. Amém? Jairo então chega ali, se prostra diante do Senhor e pede ao Senhor ajuda pela sua filhinha que estava à beira da morte. Verso 22 a 24 a gente vê isso. Os irmãos podem ler comigo? Diz assim no 22 a 24. E ele implorou insistentemente: minha filhinha está morta, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e para que viva. Aqui, meus irmãos, a gente vê o Senhor Jesus como homem demonstrando preocupação, sentimento pela situação daquele homem, pela situação da sua filha que estava enferma. E aqui nós vemos também Jesus demonstrando a sua autoridade sobre as doenças, sobre a morte. Amém? No primeiro quadro a gente vê Jesus mostrando autoridade sobre a natureza e sobre o mundo espiritual, sobre os demônios. Neste quadro aqui, a gente vê o Senhor Jesus demonstrando poder e autoridade sobre a doença e sobre a morte. O texto diz: tendo Jesus voltado de barco, uma grande multidão se reuniu. No verso 22 e 24 a gente vê que Jairo estava ali, diante do Senhor, pedindo que o Senhor interagisse por sua filha. E aqui, irmãos, a gente vê que Jairo, embora fosse uma pessoa influente na sociedade, embora fosse um religioso, ele estava enfrentando algo que nem ele, nem os médicos, nem a religião pôde resolver. Amém? Naquele contexto, com certeza, Jairo já tinha buscado vários recursos. Ele, sendo religioso, eu tenho certeza que ele orou, mas ele não conseguiu obter a cura. Ele se preocupou, mesmo assim ele não conseguiu obter a cura da sua filha. E quando ele não conseguiu resolver, quando os médicos não conseguiram resolver, quando a sua religiosidade não conseguiu resolver, ele foi diante do Senhor. E isso explica alguma coisa, queridos. Sabe o que isso explica? Explica que todos nós dependemos do Senhor, independente da nossa religiosidade, do nosso tempo de fé, da nossa crença, amém? Independente de qualquer coisa, nós passamos e enfrentamos coisas difíceis, situações difíceis diante das nossas vidas. E às vezes os nossos recursos, a nossa religiosidade, às vezes a nossa condição não consegue resolver, não consegue mudar. Por quê? Porque a gente precisa entender que nós dependemos do Senhor Jesus. Nós dependemos totalmente do Senhor Jesus. Desse Deus Todo-Poderoso. Desse Deus que tem autoridade sobre todas as coisas. Jairo, embora fosse um religioso, dependia do Senhor. Jairo, embora conhecesse ao Senhor, ele dependia do Senhor. Então, querido, que nós possamos entender o quanto é importante, o quanto é necessário depender do Senhor. Amém? Quando nós dependemos do Senhor, a gente abre possibilidade de Ele agir no sobrenatural, sobre as nossas vidas, sobre as nossas situações. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. E aqui a questão de Jairo era uma questão de vida ou morte. E o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver, querido? Tem tudo a ver. Porque às vezes enfrentamos situações como a de Jairo. Eu não sei que situação você está enfrentando nessa noite, de enfermidade, desemprego, sei lá qual a ordem do seu problema, da sua dificuldade. Mas possa ser que você que entrou aqui, possa ser que você que está nos ouvindo pela live, possa ser que você que está ouvindo essa mensagem está vivendo um contexto difícil de se resolver. Um contexto difícil para você e para os seus recursos. Mas o Senhor tem uma palavra para você nessa noite. Uma palavra que vai fazer toda a diferença. Uma palavra que vai mudar a tua situação, uma palavra que vai mudar a tua história.
E essa palavra não é minha. E essa palavra não é a palavra de um líder religioso. É a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nessa noite vai nos ensinar um caminho para que a gente possa resolver as nossas questões impossíveis. E a palavra do Senhor é que nós devemos recorrer a Jesus, como Jairo fez. A palavra vai nos ensinar que nós devemos nos prostrar diante dos pés do Senhor, assim como Jairo fez. Esse homem que conhecia o Senhor, esse homem que era religioso, esse homem que tentou de todas as formas resolver o seu problema, quando não teve solução, ele foi até Jesus. Ele foi diante do Senhor Jesus, se prostrou, reconhecendo o seu poder e autoridade. Ele se prostrou e clamou ao Senhor. E fazendo isso, querido, algo na sua vida começou a mudar. Algo na sua vida começou a abrir uma possibilidade. E qual que é a lição para mim e para você nessa noite? Que nós não devemos nos desesperar quando não sabemos o que resolver, como resolver as situações. Quando estivermos enfrentando alguma situação difícil, eu não sei qual que é, mas a palavra do Senhor vem nos ensinar a não se desesperar diante das circunstâncias. Mas a palavra vem nos ensinar a fazer como Jairo, a se prostrar diante daquele que tem todo o poder sobre a natureza, aquele que tem todo o poder diante dos demônios, aquele que tem poder diante, queridos, das enfermidades, das doenças e da morte. Amém? Se prostrar diante do Todo-Poderoso. Eu não sei o que você está vivendo, mas o Senhor te trouxe aqui. E o Senhor espera que você reconheça a autoridade dEle, o poder dEle, e que você possa se prostrar diante dEle. Porque fazendo isso, aquilo que é impossível para você, aquilo que está difícil para você se torna possível diante do Todo-Poderoso. Porque o Senhor conhece, e não só conhece, o Senhor pode fazer o impossível na tua vida. Os louvores desde o início vêm falando sobre cura, sobre libertação. Os louvores desde o início vêm falando sobre o poder de Jesus. E a palavra vem confirmando isso. Que nós devemos nos prostrar, recorrer a esse Deus que é todo-poderoso. E foi o que Jairo fez nesse contexto, no verso 22. Ele chegou diante do Senhor, se prostrou e contou o que ele estava vivendo. Senhor, eu estou com um problema. O problema é a minha filha de 12 anos, está para morrer. Vem comigo, vem até a minha casa, impõe as mãos sobre ela, para que ela possa viver, para que ela possa curar, ser curada. E aqui, queridos, quando o Senhor faz isso, Ele está provando a fé de Jairo. Ele está trabalhando a fé de Jairo. Ele está quebrando o orgulho de Jairo. Por que o orgulho? Porque era o chefe da sinagoga. Imagina se soubesse que ele foi até Jesus. Lembra de Nicodemos? Muitos dizem que Nicodemos foi ter com Jesus à noite, porque tinha vergonha, né? De que fosse visto com Jesus. É um paradigma daí, mas tinha essa questão aí. E aqui nós vemos um chefe da sinagoga indo até Jesus. Com certeza os seus amigos de sinagoga podiam falar: poxa, mas foi até Jesus? Por que ele não pode orar? Ele mesmo não pode fazer e acontecer? Mas aqui, querido, o Senhor estava quebrando o orgulho na vida de Jairo. Ele teve que ir até o Senhor Jesus e reconhecer a autoridade do Senhor Jesus. Então, querido, quebra o seu orgulho nessa noite. Deixa o Espírito Santo quebrar o teu orgulho nessa noite. Não é vergonhoso se prostrar. Não é vergonhoso reconhecer que precisa e depende do Senhor. Isso é honroso. Jairo quebrou o seu orgulho e desceu até a presença do Senhor. E quando voltou para casa, o Senhor foi com ele e a gente vai ver o que aconteceu. Então deixa o Senhor quebrar o seu orgulho nessa noite. Desça diante dos pés do Senhor. Se humilhe diante dos pés do Senhor, porque Ele tem solução para a minha e para a tua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Vamos continuar aqui no verso 25 a 34. Nós vemos que quando Jairo clamou ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus, no verso 23 e 24, diz que foi com ele. Jesus começou a caminhar com Jairo, indo até a sua casa para curar a sua filha.
Mas de repente no caminho aparece uma mulher. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue, a mulher que tinha uma hemorragia. Uma mulher que a gente pode dizer que estava quase na mesma situação que a filha de Jairo. Né? A filha de Jairo tinha 12 anos e estava morrendo. E essa mulher, há 12 anos, estava morrendo. Por que morrendo? Porque ela tinha uma infecção, ela tinha uma hemorragia, ela tinha um sangramento. E que ela sangrava, né, como se fosse uma menstruação. Os 30 dias do mês, essa mulher sangrava. Ela perdia sangue. Então imagina que a saúde dela já não era tão boa. Estava à beira da morte. Ia chegar um momento que ela poderia morrer. Essa mulher, ela tinha um outro problema. Segundo a lei, segundo a tradição, ela era considerada como uma mulher impura. Naquele contexto, né, religioso, naquele contexto da lei, ela era considerada uma mulher impura por conta da questão do sangue. E como uma mulher impura, ela não podia se aproximar de pessoas, ela não podia conviver em sociedade, ela não podia cultuar, ir à igreja, ela não podia estar entre amigos. Então ela era uma mulher isolada, uma mulher triste, uma mulher amargurada. E por conta deste problema, ela havia gastado todo o seu dinheiro com os médicos. Todo o seu dinheiro tentando encontrar uma solução para a sua vida. E nesse contexto ela estava enferma e falida. Enferma e sem dinheiro. E considerada como uma mulher impura. E aqui a gente vê Jesus dando um time, dando um tempo na situação de Jairo. É um tempo sem perder o tempo. Os irmãos vão entender isso porque estamos diante de um Senhor que é o Senhor do tempo. Amém? Um Senhor que tem controle da história e sobre a história. Então, nesse momento, que estava indo como Jairo, ele parou para dar atenção para aquela mulher. E diz o texto que aquela mulher, ela entrou em meio à multidão, sabendo que Jesus ia passar por ali. Ela saiu e foi de encontro a Jesus. Nós vemos aí no verso 25 a 34, esse relato. Diz assim a palavra do Senhor. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. 29. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu no seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Amém? A gente vê, querido, que o fato de Jesus ter parado ali, demonstra esse Jesus homem, esse Jesus preocupado com a situação das pessoas. E assim como ele estava preocupado com a situação de Jairo, e estava indo de encontro à casa de Jairo, ele também estava preocupado com essa mulher. Ele se preocupou com essa mulher. Ele demonstrou essa preocupação com essa mulher. Uma mulher anônima. A palavra nem fala o nome dela. Anônima, uma certa mulher. E aqui o Senhor, mais uma vez, demonstra o seu poder e a sua autoridade sobre as enfermidades e sobre a morte. Porque essa mulher também estava à beira da morte. Ela sangrava 30 dias no mês. Essa mulher estava à beira da morte. E o texto diz que Jesus ia com Jairo. E o texto diz que essa mulher, uma certa mulher que sofria de um mal, se aproximou de Jesus. E aqui, irmãos, a gente vê agora que não só Jairo, mas também aquela mulher estava enfrentando um problema semelhante. Sim ou não? A filha tinha 12 anos e a outra, há 12 anos, estava sofrendo de um mal. Aqui só tem uma diferença, né? A diferença é que um era rico e a mulher estava falida.
E a gente vê, poxa, mas o que isso tem a ver? Por que dessa curiosidade? Essa curiosidade, queridos, foi bem proposital, para a gente entender que para Jesus tanto faz. Para Jesus tanto faz. Você ser rico, você ser pobre, você ter dinheiro ou não, você ser branco, você ser moreno, você ser amarelo, não importa. Não importa se você é um religioso, não importa se você está sem congregar, porque essa mulher não podia mais congregar, ela estava isolada. Não importa se você tem um tempo de fé, pouco tempo de fé ou muito tempo de fé. Para Jesus pouco importa. Tanto faz a sua situação e tanto faz o tempo. Era 12 anos, e daí? Estavam ambas à beira da morte, e daí? Estamos falando da pessoa de Jesus. E sabe, queridos, nós, como ser humano, somos limitados. E nós carecemos da graça do Senhor Jesus. E aqui eu quero trazer uma segunda lição para nós, que o tempo urge. Segunda lição, que o que nos faz acessar os milagres não é o que a gente é. Amém? Rico, pobre, preto ou branco. Mas sim o reconhecimento de quem Ele é. Amém? É isso que a palavra quer mostrar hoje. Não importa quem é você, quanto você tem no banco, a cor dos seus olhos, não importa o seu crachá, o seu status, não importa quem você é, importa quem Ele é. Amém? Importa quem Ele é. Ele é homem, tem sentimentos, se preocupa, mas Ele é Deus, Todo-Poderoso. E é isso que faz a diferença. Reconhecer isso faz toda a diferença. Jairo reconheceu o poder e a autoridade de Jesus. A mulher reconheceu o poder e a autoridade de Jesus. Ambos se prostraram ao chegar diante do Senhor. Amém? Então isso faz toda a diferença. Não quem somos, não o que temos, mas quem Ele é. Isso faz toda a diferença. Amém? Fez a diferença na vida de Jairo. Fez a diferença na vida dessa mulher. E há de fazer a diferença na minha e na tua vida, quando nós nos prostrarmos e reconhecermos que Deus é Deus acima de todas as coisas. De que Deus tem autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. E de que Ele é Deus sobre nossas vidas. Amém, queridos? Saia daqui com essa informação, com essa lição na tua vida. Não importa quem você é, mas importa quem Ele é. No texto que lemos, nós vemos que tanto essa mulher, tanto Jairo como essa mulher foi provada na sua fé. Teve a fé provada. E talvez você está sendo provado na tua fé também. E a gente vê aqui que a mulher foi provada quando? Quando ela já tinha gastado tudo que tinha. Quando já estava falido e não conseguiu solução. Ela teve fé para sair do lugar e da condição que estava. E adentrar em meio àquela multidão, em meio à vergonha que ela tinha. Em meio ao medo que ela tinha. Porque ela poderia ser apedrejada, sim ou não? Ela poderia ser morta pela atitude dela. Mas ela, nesse contexto da palavra do Senhor, ela agiu com fé. Ela foi provada na fé de ficar ali e morrer naquela condição, ou usar sua fé e sair daquela condição e ir até diante de Jesus, enfrentar o seu medo e tocar na orla das vestes do Senhor Jesus. Ela foi desafiada, a sua fé foi desafiada. A gente vai ver nesse texto também que Jairo foi desafiado, porque depois de Jesus, daquela mulher tocar em Jesus e ser curada, depois de Jesus liberar a palavra sobre a vida daquela mulher, dizendo: vai em paz, filhinha, vai em paz porque você está curada, você está liberta deste mal. Aquela mulher foi para casa, e o Senhor continuou a sua jornada, indo em direção à casa de Jairo.
E o texto que nós lemos disse que enquanto Jesus ia, chegou algumas pessoas diante de Jairo, diante de Jesus, e falou: olha, pode parar. Não precisa ir mais lá não. Não precisa ir mais lá não, porque a tua filha já morreu, Jairo. Não incomode o mestre. Não incomode mais a Jesus. Aqui a fé de Jairo estava sendo provada. Em ouvir aqueles amigos, aquelas pessoas, e entre olhar para Jesus e falar: eu vou continuar com ele. A fé de Jairo também foi desafiada, de crer no impossível. E ele já tinha acabado de ver o Senhor Jesus mudar a história daquela mulher. E ele olhou e ouviu a má notícia que aqueles moços trouxeram. Ele olhou para Jesus e diante de tudo que ele viu, ele também teve fé e continuou a caminhar. Diz o texto que o Senhor chamou Jairo e falou: Jairo, vamos continuar a caminhada, porque a tua filha não morreu, a tua filha dorme. Jairo, não fica ouvindo que não tem mais jeito. Jairo, não fica ouvindo que acabou. A tua filha não morreu, a tua filha dorme. Querido, não importa qual a notícia que tem chegado diante de você, talvez situações, diagnóstico, desemprego, situações que você fala: agora não tem mais jeito. Mas o texto vem dizer, a palavra do Senhor vem dizer que tem jeito sim. A palavra do Senhor vem dizer nessa noite que tem jeito sim, porque a última palavra quem dá é o Senhor Jesus. Quem dá a última palavra não é os médicos, não são os médicos, não é um profissional da saúde. Quem dá a última palavra não é um guru, não é um pastor, um homem. Quem dá a última palavra é o Senhor Jesus. E o Senhor diz: Jairo, se anima, Jairo. Fica firme, Jairo, a sua filha não morreu. A sua filha vive. A sua filha está somente dormindo. E a palavra do Senhor é para mim e para você: ei, tenha ânimo, tenha fé. Não é o fim. A sua situação não está morta. A sua situação não está acabada. Eu estou indo de encontro a essa situação. E eu posso mudar. E essa é a palavra que o Senhor traz para mim e para você. Jairo continuou a caminhada com o Senhor Jesus. E Jairo, ele teve esse desafio, não é? De ouvir a má notícia e de crer na palavra do Senhor. E às vezes a gente fica cogitando entre dois pensamentos, sim ou não? Em acreditar na má notícia e acreditar na palavra do Senhor Jesus. E entre uma e outra, meus irmãos, eu quero incentivar você a crer na palavra do Senhor. A crer na palavra que o Senhor tem liberado sobre a tua vida. Que a tua situação vive, que a tua situação tem jeito, amém? O Senhor te trouxe aqui porque Ele se preocupa com você também. Ele não só se preocupa com Jairo, Ele não só se preocupa com aquela mulher, Ele se preocupa contigo também. Ele te trouxe aqui para mostrar o amor dEle, a preocupação que Ele tem sobre a tua vida. E Ele está te mostrando nessa noite, assim como Ele mostrou para Jairo, para aquela mulher: olha, eu estou nessa noite tirando o teu medo, tirando os teus temores e devolvendo a tua dignidade. Foi o que Ele fez na vida daquela mulher. Ele tirou o medo daquela mulher e Ele devolveu a dignidade que ela precisava. Agora ela pôde andar livre na sociedade, pôde congregar, pôde visitar os amigos, receber os amigos. O nosso Deus é aquele que tira o medo e devolve a dignidade. Eu não sei o que você tem temido. Eu não sei o que tem feito com que você tenha travado e parado. Eu não sei o que tem feito você desistir da sua caminhada, do seu projeto, da sua esperança. Mas nessa noite o Senhor tira o medo e devolve a dignidade, assim como fez na vida daquela mulher.
O Senhor nessa noite, Ele quebra o orgulho, assim como fez na vida de Jairo, que era um homem de posse. O Senhor quebrou o orgulho dele e o Senhor deu fé para ele. O Senhor restabeleceu fé no coração daquele homem. E é o que o Senhor quer fazer na minha e na tua vida nessa noite. Posso ouvir amém? É isso, querido, que a palavra do Senhor tem para nós hoje. Jairo, ele teve que ser trabalhado no seu orgulho. E quantos de nós precisamos ser trabalhados no orgulho? Aquela mulher precisava ser trabalhada no medo. E o Senhor trabalhou no medo. E quantos de nós estamos aqui precisando que o Senhor trate algo nas nossas vidas? E para finalizar a palavra do Senhor, essa mensagem, vem uma terceira lição para nós. Talvez você se pergunte: como que isso pode ser real na minha vida? O que eu preciso fazer para viver o que Jairo viveu? O que eu preciso fazer para viver o que aquela mulher viveu? E a resposta está aqui, simplesmente: deixe Jesus tratar a sua situação, amém? Deixe o Senhor tratar o seu medo, a sua vergonha. Deixe o Senhor tratar o seu orgulho. Deixe o Senhor tratar a sua situação. Só aqueles que são tratados pelo Senhor Jesus podem viver o sobrenatural. Só aqueles que foram tratados pelo Senhor Jesus podem ver e viver o sobrenatural. Às vezes a gente quer ver sem fé, a gente quer ver sem ter reação, mas a partir do momento que a gente tem fé, que a gente esboça uma reação, o Senhor começa a tratar nas nossas vidas. E quando a gente é tratado, o Senhor começa a mostrar o impossível. O Senhor começa a revelar o sobrenatural para nós. Porque nós precisamos estar tratados para viver tudo isso, querido. Precisamos ser tratados para ver e viver e experimentar tudo isso. E nessa noite o Senhor quer tratar na tua vida, na tua situação. Não sei qual é, não sei em que área que é, mas o Senhor está aqui. O Senhor está aqui com poder e autoridade para fazer o impossível na tua vida. Simplesmente para tratar a sua situação, para mudar a sua história, assim como Ele fez na vida dessa mulher. E eu quero concluir essa palavra. A conclusão é que possamos ter aprendido nessa noite, com essa porção bíblica, verdades sobre as duas naturezas de Jesus. O Jesus homem, o Jesus que sabe e conhece das nossas dificuldades, mas também aprender sobre o Jesus Deus, aquele que tem todo o poder sobre todas as coisas. De que como homem Ele sabe, mas como Deus Ele pode fazer todas as coisas. Que possamos aprender nessa noite quem somos. Quem somos? Homens, pessoas limitadas. Mas precisamos aprender principalmente quem Ele é. Amém? Se você entender quem Ele é, isso faz toda a diferença. Quem somos, a gente já sabe. Pé de barro, Cabo Sul. Sem desmerecer a região. Mas irmãos, o importante é sair daqui entendendo quem Ele é. E quem Ele é para você? Quem é Deus na tua vida? O que Ele representa na tua vida? Que lugar Ele ocupa na tua vida? Isso é importante. Se você entender isso, a tua semana será diferente, a sua situação será diferente. E isso basta. Entender quem o Senhor é. Nós somos limitados, mas Ele é Deus. Que possamos orar nesses minutos, permitindo que o Senhor possa mudar as nossas vidas, amém? Que possamos dizer: Senhor, quebra o meu orgulho. Quebra o meu orgulho, Senhor, me faça descer. Que possamos orar agora e dizendo: Senhor, aumenta na minha fé, me leva a crer de novo,
Me faça agir e reagir à tua palavra nessa noite. Me faça ter uma posição, um posicionamento diante do Senhor. Me ajuda a vencer os meus medos, os meus traumas, os meus complexos. O Senhor está aqui. E que ao orarmos a gente possa orar com fé, entendendo que o Senhor há de fazer isso. E ao orarmos possamos viver e experimentar esse poder que está na pessoa de Jesus. E esse poder está aqui nessa noite. Está manifesto aqui neste lugar, amém? E nós vamos nos colocar em pé agora, porque nós vamos orar. Nós vamos orar e experimentar esse poder sobrenatural de Deus. Esse poder, aleluia, que está acima de tudo e de todos. Esse poder, aleluia, que, aleluia, liberado sobre as nossas vidas nessa noite.